Bom dia, graça e paz, amém, pessoal? Bom dia, gente. Que o Senhor honre a sua fé. Amém? Nosso primeiro domingo do mês de março. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Está muito lindo o que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Hoje nós vamos, como é início de uma campanha, você que está com a sua Bíblia, não feche ela, nós vamos, alguns passos, o tempo é um pouco curto, mas eu gostaria de passar um ensinamento muito importante da palavra de Deus, amém, pessoal? Apóstolo, eu não estou com a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia no celular, aplicativo, vou trazer, eu vou acompanhar no telão, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24, amém, gente? Se fica melhor por ser de dia, a gente pode desligar essas duas lâmpadas pelo telão, se todo mundo vai ver ou não. Isso, obrigado, querido. Ficou melhor aí, pessoal? Amém? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só, pessoal, Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. A Bíblia fala também, o apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes, ou seja, Ele quer fazer morada por completo em nossa vida. Então Ele não divide. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele é o único Deus. E nesses últimos tempos, o pastor pregou aqui no início, sobre buscar primeiro o reino de Deus. Mas o mundo anda tão ansioso. As pessoas no mundo hoje não sabem em quem acreditar, não sabem qual a fé utilizar, outros não sabem qual é o que vão fazer para a sua vida melhorar. Mas Deus, Ele nos ensina que começa do princípio. Existe só um Deus, existe só um Senhor, não existe nada além de Deus. Deus, Ele é o único, que além de fazer o mundo, a terra, nos deu vida. Mas nesses últimos tempos, as pessoas têm dividido a glória dEle. Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. É aquela pessoa que ainda está em cima do muro, é aquela pessoa que ainda não tomou uma decisão na vida dela, é aquela pessoa que ainda o coração dela está dividido. Ao mesmo tempo ela quer Deus, ao mesmo tempo ela quer um encontro de fato e de verdade com Deus, e ao mesmo tempo o coração dela está nos prazeres da vida, está no que o mundo oferece. Jesus está deixando uma coisa bem clara, que a gente nunca vai conseguir fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. A gente nunca vai conseguir se dedicar a Deus e ao que o mundo oferece. Jesus fala no final daquele versículo que não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o Deus do dinheiro. Precisamos de dinheiro, precisamos para trabalhar, precisamos nos alimentar, conquistar nosso sonho, adquirir bens materiais, deixar um futuro para os filhos, para as crianças. Pensamos projetar, planejar lá na frente. Mas tem pessoas que, sem ela perceber, o Deus dela se tornou o dinheiro. Tem pessoas que você conhece aí no mundo, ou já ouviu falar, que ela é tão apegada ao seu dinheiro, que ela acha que tem o direito de pisar em outras pessoas, maltratar outras pessoas. Tem pessoas que acham que porque tem dinheiro podem falar o que quiserem para todo mundo, e o dinheiro dela paga tudo.
Tem pessoas que também não têm muitas vezes R$ 1 no bolso em um domingo, um fim de semana, porque pagou as contas, fez o rancho do mês, mas o Deus dela ainda é o dinheiro, e mesmo ela não tendo esse dinheiro no bolso dela, ou a sua economia, ela vive pelo dinheiro, ela passa a viver pelo dinheiro. Outros não é o dinheiro, outros o seu Deus é um bem material, outro seu Senhor é o prazer da carne, é a traição, outro seu Deus é a mentira, outro seu Deus é o seu automóvel, a sua casa, o seu iPhone, outro seu Deus é um neto, outro seu Deus é um namorado, um amor da vida. A gente aprende hoje que na nossa vida primeiro vem Deus. Não, apóstolo, primeiro Deus, é a Bíblia. Não é um pensamento meu, nem das igrejas, nem de pastor. A mesma Bíblia do padre, do espírita, o evangélico. Aqui nesse capítulo, nesse versículo vai dizer a mesma coisa. Primeiro na nossa vida tem que vir Deus, servi-lo de fato e de verdade, buscar de todo o coração. Primeiro Deus em nossa vida. Ele não divide a glória dele. Não tem como eu agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não tem como eu agradar a vontade da minha carne, do meu desejo, e ao mesmo tempo querer agradar a Deus. Eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida: quem eu vou servir, quem é o Senhor da minha vida, quem que é o meu Deus, quem é o meu Senhor vai responder aquilo que eu me dedico. Se você tiver a Bíblia, abra comigo, põe no telão por favor, Êxodo capítulo 20. Olha o que o Senhor nos ensina. E eu preciso ensinar isso hoje, para que nós venhamos ter um mês abençoado por Deus. Amém, gente? Velho Testamento, Êxodo capítulo 20. Depois do livro de Gênesis, o segundo livro da Bíblia do Velho Testamento. Você vai passar por Gênesis, logo após vem Êxodo. Capítulo 20, versículo 4. Amém, pessoal? Posso ler? 20, versículo 4, Êxodo. Olha que isso aqui é Deus colocando os mandamentos. Amém, pessoal? Os 10 mandamentos. Mandamento número 4, 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olhe para mim, com todo respeito, não me interprete mal, por favor. Se alguém ficar chateado hoje, fique com Deus, mas daí não é comigo, é a palavra, eu preciso ensinar. Eu não estou falando de uma religião. Deus está dizendo aqui que não podemos adorar nenhuma imagem, nenhum Deus que está na água, ou embaixo da água, ou semelhante ao céu. É Ele que deu essa ordem, está aqui, a mesma Bíblia. Então, se eu pegar essa máquina de cartão que está nas minhas mãos, e fizer um olho, uma boca, nariz, e talvez até uma cruz e umas mãozinhas, e eu colocar de em pé, e começar a pedir coisas, é o mesmo que hoje eu adorá-lo. A Bíblia fala no Salmo, capítulo 121 e 119, Deus fala sobre as imagens e escultura. Ele fala assim: eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam.
coisa alguma podem fazer. Eu sou Deus. Quer ver uma mentira? A maior mentira é o quadro da ceia. Toda vez que eu vejo um desenho do quadro da ceia, eu penso comigo: respeito quem tem. Esse quadro é o mais mentiroso que existe. Para começar, naquela época não existia mesa nem cadeira daquela forma que temos hoje. Daquela forma ninguém sabe como era Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, no livro de Isaías, era feio, não era bonito. Está uma palavra que Isaías diz assim: e ele veio para pregar sobre a palavra do Senhor, e não sendo visto pela sua formosura. Ou seja, as multidões o atraíam não porque tinha olho azul, que também não está na Bíblia isso, nem um loiro bonito, nem um moreno com cabelo pelos ombros, com fala mansa, barba bonita, parada. Jesus não ganhou pela sua formosura, mas pela palavra. Ele atraía as pessoas pelo Evangelho. Ele ensinava. Então, uma coisa eu quero ensinar para você hoje, nessa manhã: existe muitos deuses em muitos lugares. Eu não estou aqui atingindo nenhuma religião. Respeito Maria, ela foi mãe de Jesus, simples assim. Quando faltou vinho naquele casamento, chamaram ela. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5 em diante, que quando chamam ela, ela fala assim: ei, chamem ele, o mestre. E ele pergunta: fala comigo, eu vou fazer água em vinho. Ela não pode fazer coisa alguma. Ela foi virgem uma vez só, e depois que ele nasceu deixou de ser virgem, porque teve relação com José e teve outros filhos. Ela não tem poder nenhum. Não existe o santo de gesso que tem poder algum. Como pode alguém dizer que é Jesus? Como pode, às vezes, as pessoas que não têm prova, está aqui a Bíblia e não crê na Bíblia, mas vendo imagens acreditam? Como pode um gesso, um ventilador fazer alguma coisa pela minha vida? Uma proteção? Desculpe, mas é a palavra. Talvez depois desse culto você nunca mais volte nessa reunião dizendo que eu sou louco, dizendo que eu estou atingindo, mas não estou aqui. Eu preciso pregar a palavra verdadeira, eu preciso ensinar o Evangelho. Não existe outro Deus. O nosso Deus está vivo, não está morto. Toda vez que eu vejo um Jesus pendurado em uma cruz de cabeça baixa, triste, eu fico pensando: esse camarada está pior do que eu, porque esse aí não pode fazer nada. Ele está triste, derrotado em cima de uma cruz. Mas o Jesus que nós conhecemos na Bíblia nos ensina: ele venceu a cruz, ele está vivo, ele ressuscitou. A cruz não matou ele, ele se entregou à morte. Jesus Cristo está vivo, ele é o Filho de Deus, ele venceu a cruz, ele estava lá. O nosso Jesus não está morto. Não existe outra religião, não existe nada, existe um Deus. Você leu comigo na Bíblia, puxa no Google, na internet, o que você quiser, só existe um Deus. Então, para eu ter o melhor casamento, tira o Santo Antônio da geladeira, porque não vai resolver nada. Desvira de cabeça para baixo de novo. Nós precisamos apenas de Deus. E servir a Deus é pela fé. Não temos imagem, não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, não temos uma oração pronta. Servir a Deus é pela fé. Servir a Deus é fechar os nossos olhos e sob a sua palavra nós orar e dizer: Senhor, eu creio que Tu estás vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, perdoou os meus pecados, me visita agora. Então é um mandamento, eu não posso. Mas tem gente que serve dois Senhor. Tem gente que o problema dela nunca foi Deus de gesso, mas o Deus dela também não é o dinheiro, mas o Deus dela ainda é o orgulho, a prepotência. Outros, o seu Senhor muitas vezes é o carro. Não é errado cuidar de um automóvel, temos que cuidar, é um patrimônio, é um gasto. Mas tem gente que parece que o Deus dela é o carro. Deus o livre, entrar alguém com o pé sujo, já dá briga, já dá discussão, bateu a porta, tudo, meu Deus do céu. Tem gente que o seu Deus é a sua sala, é o seu, mas ninguém chama de Deus, porque idolatra.
Tudo aquilo que eu adoro mais do que Deus, eu estou pecando. Tudo aquilo que eu amo, que coloco na frente de Deus, a Bíblia fala que eu estou pecando. O pastor falou: buscar primeiro o reino de Deus. Tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Então você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, coloca Deus em primeiro na tua vida, porque Ele vai acrescentar o que você precisa. Você precisa de uma cura, tem alguém quase morrendo na família, tem alguém desenganado pelos médicos, coloca Deus em primeiro, busca esse Deus, que o Senhor vai curar esse familiar, o Senhor vai fazer a boa obra. Amanhã você tem aluguel atrasado, tem conta para pagar, o mês mal iniciou, você está colocando Deus nessa manhã em primeiro na tua vida, Ele vai cuidar da tua semana, não vai te faltar nada, Ele vai providenciar para você, porque você colocou Ele em primeiro na tua vida. Você tem que colocar Ele em primeiro Deus, primeiro o Senhor. Não é um fanatismo, não é um becepiata da igreja, mas é Deus. Quem é o meu Senhor? É Deus. Quem é o teu Deus? É o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu sirvo a Jesus e Ele está vivo, pessoal. Aonde você chamar, Ele vai ao teu encontro. Aonde você orar, Ele vai te tocar. Aonde você gritar por socorro, Ele vai te socorrer. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo vive, Ele vive para sempre. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Então, apóstolo, eu preciso servir só a Deus e nada vai me faltar. Sirva só a Deus. Primeiro em nossa vida vem Deus, segundo plano vem a família. Apóstolo, mas eu sempre coloco primeiro a minha família. Mas quem te deu a tua família? Quem? Então, se alguém tivesse poder de escolher pessoa certa para casar, se relacionar, eu queria conhecer essa pessoa. Porque casamento a gente vai conhecer com o tempo. Ninguém pode dizer: eu casei com a pessoa certa, perfeita. Mentira. Porque com o tempo você vai conhecer realmente com quem você se casou. Com o tempo você vai descobrir se ele ou ela é essa fala mansa, carinhosa para sempre. Até mesmo quando você contrariar ou quebrar um copo dentro de casa, a maneira que você vê, você pode tentar ter uma noção da maneira que ele trata a mãe dele. Eu vou entender, vai me tratar. Se a mãe dele que gerou ele trata assim, se a mãe dela, que ela trata ela assim, como vai tratar eu? Mas ninguém pode acertar um casamento perfeito. Mas Deus une propósito, une vida, as pessoas. E com o casamento, com o tempo, a família vai se acostumando. Já casou amando. Mas quem te deu a tua família foi Deus. O filho que você tem, a ciência fala e ensina e tal. Mas tem pessoas que você vê que são muito férteis, mas existe algo que ainda não consegue ter filhos. Você vê que tudo vem de Deus. A família que você formou ou vai formar um dia, foi Deus que te deu. Ou vai te dar ainda, você que ainda não é casado. Então você tem que dizer: Senhor, eu amo somente Deus. Em primeiro lugar vem Deus na minha família. Em primeiro lugar vem o meu Deus. Em segundo plano vem a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu neto. Porque é para Deus que eu peço saúde para eles. É para Deus que eu peço para que eles não venham perder trabalho. É para Deus que eu peço que abençoe a minha união. É para Deus que eu peço que abençoe o meu lar. Então primeiro na nossa vida é Deus. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia, a palavra nos declara. Deus. Jesus disse aqui que não podemos servir a dois senhores. Os jovens das igrejas, esse ano nós vamos para 18 anos de ministério. Antes disso eu já congreguei, já fui membro como você, fui obreiro como você. E a coisa que a gente mais vê com o tempo nas igrejas e no mundo, em lugares, quantos relacionamentos. Não, fulano começou a namorar, pode ter certeza, vai sair da igreja. Fulano casou, pode ter certeza, vai sair da igreja. Isso é errado. Para a igreja não vai afetar nada, não vai mudar nada. A igreja vai continuar tranquilo.
Sai um, entra 3, 4, sai 10, entra 20. Assim é a igreja, você pode ver, todo o tempo na igreja você vê gente nova entrando e saindo, é porque é de Deus. O problema é quando eu transfiro, eu troco Deus por uma aventura. O problema é quando eu caio numa conversa de fala mansa, uma promessa muitas vezes falsa. O problema é quando eu coloco Deus em segundo plano na minha vida. O problema é quando eu começo a colocar Deus em segundo lugar. Com todo respeito, no pior momento da tua vida, quem vai estar lá é Deus. Eu atendo pessoas já há quase 20 anos. Metade dos meus atendimentos são no pior momento da doença. Ele ou ela me virou as costas para mim e terminou. Quando ele descobriu que eu não podia dar um filho para ele, ele mandou eu voltar para a casa da minha mãe, que eu não era mulher para ele. Ele dizia para mim: apóstolo, também. Quando eu fiquei desempregado e o cartão de crédito trancou, ela apontou o dedo na minha cara e falava que eu não era homem para sustentar a casa, e nem atendeu os seus caprichos, e foi embora. Os piores momentos da nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus nunca vai te abandonar. Saúde ou na doença, Deus nunca vai te abandonar, porque até doente Ele vai te curar e vai mudar a tua história. Todos aqui já passaram por amargas experiências, o famoso tamo junto. Vamos ser sinceros, o momento que você mais precisou, aquela roda de amigo, de grupo de WhatsApp, o tamo junto, nem sequer para perguntar se precisa de 1 quilo de arroz ou 1 litro de leite para a tua família, perguntaram. Mas você estava lá quando eles precisaram, agora eles não. Com o dinheiro no bolso, você é bem amado por todo mundo, te ama. Todo mundo aplaude. Esse aí não tem, é nós. Esse aí é fechamento, ela aí é o máximo. Essa casa aí. Mas deixa você entrar em crise, desempregado, e cortar o churrasco do domingo, e ter só o arroz, o feijão e o famoso zóio frito, que para mim é maravilhoso, comida que eu sou apaixonado. Não vou lá esse domingo, tem outras prioridades a fazer. Dependa só de Deus, querido. Não dependa de ninguém. Aprenda a viver pela fé. Jesus está dizendo aqui nesse capítulo 6, eu vou encerrar já, e está falando para os discípulos: não sirva a 2 senhores, vocês não podem servir a 2, tem que decidir, quem que vocês vão servir? Quem que vocês vão? Já viu briga de família ou de amigos? Às vezes você fica no meio de tiroteio, esse está brigado, e esse brigado, você fica no meio, mas você se dá bem com os dois. Então você vai visitar esse aqui vai falar mal desse. Aí você, pois é. Não, mas calma, não é assim. Aí esse aqui, nervoso. Tu tá defendendo porque tu é amigo dele. Rapaz, mas eu sou teu amigo também, rapaz. Aí vai visitar o outro. Falando do outro. Aí você não fala nada, você não quer bronca com os dois, você gosta dos dois. É assim que até puxa saco do outro, até por isso. Não, mas eu gosto dos dois e tal. E mesmo uma sinceridade sua, você não mistura. O rolo é de vocês. Estão brigando. Se entenda, vai com vocês. Mas eu sou amigo dos dois. Eu vou falar com os dois. Eu vou visitar os dois. Mas mesmo na tua sinceridade, sempre um deles vai te tratar um pouco mais indiferente. Ciúme, vai achar que você está concordando, vai achar que você está lá do lado do outro, ou que você procura para saber, para catar, para contar para o outro. Estou falando uma grande bobagem nessa manhã. Tem uns que até já começam a nem te responder mais WhatsApp. Existe coisa em nossa vida que a gente nunca vai agradar 2 coisas. Tem gente que tem 2 empregos, e às vezes precisa, não é fácil. Mas talvez o segundo emprego já é porque é uma necessidade, quitar algumas dívidas. Mas talvez o primeiro trabalha com prazer. Ninguém pode fazer 2 coisas perfeitas. A gente agrada a Deus ou o diabo. Não existe campo neutro. Não existe, eu não sou crente e nem macumbeiro, eu não sou crente nem católico, eu não sou crente nem espírita, eu só acredito em Deus. Mas nós estamos ensinando aqui, se não buscá-lo e não ir na casa dele, não existe campo neutro.
Não existe, é a Bíblia, não é eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu preciso ensinar isso. Eu quero a tua salvação, eu quero que se você encontre a sua salvação. Não existe campo neutro, não existe purgatório, existe servir a Deus, o céu ou o inferno, ou o nome escrito no livro da vida ou não está lá. Isso aqui existe. É como você vê no mundo hoje, não existe, ou é mãe ou é pai. Não existe uma mãe de oi, tchau, tudo bem, de vez como é que tá? Não, o filho nunca vai conhecer como uma mãe de verdade. Ele vai conhecer quem a criou, quem se dedicou, seja o pai que foi pai e mãe, ou seja a avó ou foi a tia. E é assim que funciona. Mesma coisa pai, não adianta só dar pensão, não adianta dar brinquedo, encher com presente. Se não for presente, não viver, não estar junto, não criar, não é pai de verdade. E o outro, alguém, eu sei lá, vai criar e vai ser o pai de verdade. E é assim que funciona a vida, assim que funcionam as coisas. Não adianta na empresa eu me dedicar a só o que eu faço e não me dedicar um pouco a mais. Não adianta eu comparecer por obrigação reclamando, se eu não cair de cabeça naquela empresa para crescer e para tentar sair de lá, ou talvez trocar de emprego, mas enquanto eu estiver lá, eu vou ter que crescer, o salário vai ter que aumentar, as coisas vão ter que acontecer. Deus pede uma dedicação total a nós. O que eu tenho me dedicado? Não adianta eu querer agradar todo mundo, e ninguém nunca vai agradar todo mundo. E você tem que aprender hoje, nessa manhã, quem eu tenho agradado, quem tem sido o meu Senhor, quem realmente eu tenho preocupado em me agradar. Todo mundo coloca em rede social, estou nem aí, o que os outros falam, todo mundo é muito bom para colocar cartazes e tal, e ser o bonzão, e coisa e tal, e penso assim, e comigo é assim, e gosta de mim, gostou, e tal, mas geralmente essas pessoas que atacam com cartazes ofensivos, elas são inferiores, são carentes, são tristes, elas querem carinho, elas querem atenção, elas querem ser amada, elas querem ter alguém fiel ao lado, passou por decepção, foi traído, mas elas não conseguem agradar todo mundo. Então é melhor machucar todo mundo, ofender todo mundo, colocar uma carapuça que realmente é forte, mas não é forte coisa nenhuma. É um homem, uma mulher grande, mas tem um coração de criança, ainda chora, ainda tem medo, tem a pé de colo muitas vezes, quer muitas vezes um abraço apenas. A nossa vida é essa, e a gente se preocupa assim. Nós temos vontade de agradar todo mundo, mas tem vezes que a gente não vai conseguir. Nem Jesus agradou todo mundo. Ele fez uma pregação tão dura, não sei o que ele pregou, mas está lá no livro de João. Jesus pregou tão forte, imagina a palavra que ele deu dura para todo mundo. Quando ele terminou a pregação, o povo começou a levantar e ir embora. Quando viu Jesus, só ficou os discípulos. Aí Jesus olhou para os discípulos: e aí, não vai com eles também? Não vão embora junto com os outros? Não gostaram? Eu tenho que falar. Então Pedro, quem menos esperava falar: Senhor, mas para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna, meu Senhor? Eu não tenho para onde ir. A Bíblia fala que Deus exorta aqueles que o amam. Posso dizer uma coisa para você? Deixa Deus, deixa o Senhor muitas vezes nos ensinar e nos mostrar. Deixa o Senhor te falar. Não siga uma igreja, não siga uma placa de uma igreja, siga somente a Deus. Mas você precisa estar dentro de uma igreja, você precisa congregar. Campo neutro não existe, ficar em casa não existe, ter fé em casa não existe. Eu preciso viver isso com Deus. Que nessa manhã nós venhamos nos posicionar, para que nada venha a faltar na nossa vida. Eu preciso tomar algumas decisões. Eu preciso tomar algumas decisões, e a primeira tem que ser com Deus. Para esse mês de março, para a minha vida estar em ordem, para a minha vida buscar, eu preciso colocar Deus em primeiro. Senhor, eu vou te servir. Eu estou cheio de pecado, estou cheio de erro, mas eu vou te buscar. Eu vou me colocar na tua presença. Senhor, eu estou aqui. Não importa o que você fez, não importa quem é você, não importa o tamanho dos teus pecados, não importa o que aconteceu, mas se houver sinceridade no teu coração, se houver dentro de você uma verdadeira sinceridade com Deus, Ele é aquele que perdoa os teus pecados e faz de você uma nova criatura, e o teu nome é reescrito ou escrito no livro da vida, porque Jesus te ama. Ele não te acusa, Ele não te aponta dedo, pelo contrário, Ele te ama, Ele te entende e perdoa os teus pecados e quer te dar a salvação no
no nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, hoje tome uma decisão. Tome uma decisão. Eu preciso servir. Apóstolo, na minha casa está cheio de imagem. Na minha casa tem texto, tem rosário. Com todo respeito, está aqui na Bíblia. Mando para você por WhatsApp hoje, quando acabar a reunião. Te dou todos os capítulos e versículos que está aqui. Leia a Bíblia. Se você conhecer alguém católico que tem a Bíblia, que também é a mesma Bíblia, a católica tem alguns livros a mais chamados livros apócrifos. Então, pede para abrir no mesmo capítulo e versículo, vai estar lá. Apóstolo, eu vou pegar tudo que eu tenho na minha casa, vou colocar numa caixa, sexta-feira eu vou trazer para o altar. E o Senhor quebra, bota fora para mim. Na minha casa só vai servir a Deus. Na minha casa só tem espaço para o Senhor. Na minha casa, após a minha casa é cheia de anjinho. Esses anjinhos aí são tudo gesso. Pode enfeitar, pode ficar bonitinho, mas Deus não divide a glória dele. Você precisa de um anjo poderoso, um anjo do Senhor, que realmente vai passear na tua casa, realmente vai andar na tua casa. Apóstolo, a minha casa é cheia de elefante de bumbum para fora para dar dinheiro. Que dá dinheiro é você trabalhar, levantar de manhã cedo. O que vai mostrar a tua situação é isso aí. Apóstolo, eu tenho um Buda lá com barrigão, massageia a barriga. Quando eu era criança, não sei se existe ainda, que muitos anos não vão na Redenção, tinha um Buda grande num lugar lá. Aí falaram assim, passa a mão na barriga dele, na orelha, faz carinho, tu ganha dinheiro. E eu me abraçava aquele barrigão dele, passava nas orelhas. Se eu preciso comer um pastel, e fregava e tal. Beijar, beija, e beijava. E um monte de moeda ali, e o pensamento já ruim de curira. Meu Deus, eu estou de mão aí, eu resolvo as paradinhas que eu quero hoje rápido. Mas também vai que alguém olha, eu estou com um laço aí da brigada. Fiquei com a mão quase carne viva. Não ganhei nada. Só xingão naquele dia. Ainda voltei a pé, que não tinha dinheiro para passagem. Estou te ensinando algo profundo que vai sair daqui você hoje pensando. A única maneira que nos traz salvação é Jesus Cristo, não existe outro. Não existe outro caminho, pessoal, se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma figa assim que é para não dar azar. Eu gosto de figo com bastante leite condensado e creme de leite. Quem gosta? Quer me agradar, me dá um doce de figo. Só isso para que serve figo. O que vai repreender a inveja e o olho grande é o nome de Jesus. É a palavra dele, mais nada. Entende? Não quero ofender ninguém se alguém crê nisso. Eu estou te ensinando uma verdade. O que dá dinheiro não é lentilha na carteira no final do ano. É a sua fé no nome de Jesus e a palavra dele. Coloque hoje só um Deus na sua vida. Não divide a glória dele com ninguém. Busque somente ao Senhor. Talvez hoje é a nossa despedida e você nunca mais vai botar os pés aqui e vai dizer, eu nunca mais entro nessa igreja. Esse pastor é louco, ofendeu minha religião, minha crença, porque eu sou assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu te amo em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, da sua alma eu estarei com as mãos livres naquele dia. Porque naquele dia, se não houver arrependimento, diante do Senhor, a minha parte nesta manhã eu ensinei, eu preguei. E a decisão que você tem que tomar não é comigo, é com você. Da sua alma não vou prestar conta com Deus naquele dia. Da sua alma eu fiz a minha parte, mas eu preciso ensinar a palavra de Deus. Eu preciso te ensinar o que é certo e o que é errado. Eu preciso te ensinar o que é verdadeiro. Talvez a sua mágoa, a sua tristeza vai ficar anos no seu coração comigo. Talvez não vai nem sequer suportar ouvir a minha voz, ou ouvir falar de mim. Mas não se preocupe não. Eu abençoo em nome de Jesus e quero te dizer que Jesus te ama. E a qualquer momento que você quiser, Ele está de braços abertos para te ajudar. O único que pode te dar salvação, o único que pode restituir tua família, tua casa, o único que pode te curar, mudar a tua história, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus não está morto, Jesus Cristo está vivo. Ele quer mudar a tua história, pessoal. Ele é um Deus poderoso. Não existe outro Deus além do Senhor. Se você quer que o mês de março não te falte nada, coloque Deus em primeiro, coloque o reino de Deus em primeiro. Vem para a reunião, vem para a igreja, vem adorar, vem buscá-lo. Fique de pé por gentileza.